Olá, novelover! Eu sou o Esdras. Quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós vamos falar de vilãs, mas não de qualquer vilãs. A gente vai fazer um tour pelas vilãs do autor Agnaldo Silva. Vamos ali listar as icônicas vilãs dele e também as flopadas. E aí chegaremos à conclusão se a nova vilã de Agnaldo Silva, Arminda, de Três Graças, a próxima novela das 9, vai ser uma vilã flopada ou uma vilã icônica. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Bom, gente, nada melhor do que falar de vilãs, não é mesmo? Eu sei que vocês adoram e eu também gosto muito, e justamente porque vocês adoram é que eu trago, gente. Eu faço tudo que vocês gostam nesse canal, então reconheçam, por favor, se inscreve nesse canal, se inscreve pra gente chegar logo aos 9.000, faltam só 200, eu queria que fosse 10, né? Mas esse canal parou no tempo, ninguém mais se inscreve, enfim, já fiz aqui o meu desabafo, então vamos ao que interessa. Pois é, por que a gente está tão interessado aí na próxima novela das 9? Para além, né, da novela que tem feito o público passar raiva, mesmo quem assiste não consegue perder um capítulo, que é a atual faixa do horário nobre. Três Graças é o grande retorno de Agnaldo Silva à Rede Globo depois de uma demissão muito triste lá em 2020 por causa do fracasso de O Sétimo Guardião. E a gente esperou muito esse retorno, pelo menos eu. Eu sabia que não seria a última novela dele, que ele não encerraria sua carreira na TV com um fiasco como foi O Sétimo Guardião, né? Então nós esperávamos nada melhor do que um veterano de guerra para tentar salvar a teledramaturgia do horário nobre brasileira, gente, porque a gente está precisando de um novelão. Só que o Agnaldo é meio complicado, porque a gente tem ali grandes sucessos nos anos 90 e até metade dos anos 2000 com o Agnaldo Silva. Ele fez muita coisa boa, principalmente vilãs icônicas. Depois de uma certa novela, aí ele começou a meio que cagar. Tanto nas suas histórias quanto nas suas vilãs, com perdão da má palavra, tá, gente? É que eu não consigo, eu tenho que ser assim, claro aqui. Então, às vezes, eu escracho mesmo. Quem não gosta, eu sinto muito. Mas o que tem me chamado a atenção nessa nova vilã do Agnaldo Silva em Três Graças? Primeiro, porque ela é interpretada pela Grazi, que eu amo Grazi Massafera. Ah, eu tenho uma coisa com ela, gente. Eu tenho uma paixonite ali pela Grazi. E eu acho que vai ser um dos grandes momentos dela na TV. Ela já teve alguns, né? A Larissa de Verdades Secretas, a Paloma de Bom Sucesso, que eu amo. Tem também uma personagem que é uma das minhas preferidas de uma novela flupada que ela fez, que é a Luciane de A Lei do Amor. Mas agora vem uma grande vilã. A Grazi ensaiou uma vilã lá nos idos de 2010, quando ainda era bem crua, na novela Tempos Modernos, uma novela das 7. E não deu muito certo, nem a novela, nem a vilã, mas agora ela vem com força total para ser uma das grandes vilãs do horário nobre do Agnaldo Silva. Eu acho que promete. Eu gosto muito do nome da personagem, tenho gostado muito de algumas chamadas, algumas falas, outras eu fico um pouco com o pé atrás, vou comentar com vocês. E justamente essas chamadas da personagem, onde ela me lembra uma outra vilã icônica do Agnaldo, é que me deixa com o pé atrás. Porque pensem comigo, pessoal. Eu acho que quando o Agnaldo ele vai no instinto dele de escrever uma coisa que tem a pegada dele, mas que é minimamente original ou diferente em algum ponto do que ele já fez, dá muito certo. Quando ele tenta emular um grande sucesso, um grande personagem clássico ou marcante, dá muito errado. E aí, vamos ver se vocês concordam comigo. A Grazi, a Arminda no caso, né, numa das últimas chamadas da personagem, ela fez referência à morte da Odete Roitman. Isso foi uma jogada de marketing incrível. Eu amei, achei uma ideia maravilhosa, perfeita. E isso me deixa muito feliz. Só que eu também tenho visto em algumas cenas que a Arminda ela vai emular muitos momentos de Nazaré Tedesco. Que, vamos e venhamos, né, gente? Eu acho que é um consenso aqui
que é uma das maiores vilãs do Aguinaldo, se não for a maior. Mas antes da gente entrar aí no terreno da Nazaré Tedesco, vamos fazer essa retrospectiva das melhores vilãs, das mais icônicas para as mais flopadas? Então eu vou começar com a grandiosa Perpétua de Tieta, lá de 1989, recentemente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, com grande sucesso. E a Perpétua não adianta, né, gente? Ela já tá assim num patamar de canonizada entre as vilãs, assim. Ela é a Perpétua e acabou. E ela é páreo duro ali com a Nazaré Tedesco. Embora eu ainda prefira a Nazaré Tedesco, mas enfim, a Joana Fon fez um trabalho assim perfeito demais. E depois ela faria uma outra grande vilã do Aguinaldo, que eu gosto muito também da novela Fera Ferida, mas não vamos falar dessa vilã aqui. Porque nesse rol das icônicas, logo depois da Perpétua de Tieta, eu cito a Maria Altiva de A Indomada, de 1997. Defendida pela magnânima Eva Vilma. E também, gente, foi um surto maravilhoso, né? Naqueles idos de 97, a Altiva foi o must. E todo mundo lembra e fala da personagem até hoje. A própria atriz adorava essa vilã e muitos bordões, aquela mistura do português com o inglês. Gente, sensacional. Então temos aí mais uma vilã icônica no ano de 97, feita pelo Aguinaldo em A Indomada. 2 anos depois, a gente vai para Suave Veneno com a Maria Regina. E essa, gente, para mim foi uma grande surpresa, porque a gente tinha uma Letícia Spiller divina, com um visual deslumbrante, cabelo curtíssimo, preto, negro e os olhos azuis brilhantes de esmeralda. Saída, né, do grande sucesso da Maluquete Babalu e depois feito uma personagem dramática muito forte na primeira fase de O Rei do Gado. E aí era um momento que a Letícia estava sabendo escolher muito bem as personagens e ela me cai numa vilã caricata do Aguinaldo maravilhosa. E as vilãs do Aguinaldo sempre tem, né, esse tom de caricatice, né? A Perpétua tinha, a Altiva tinha, e a Maria Regina também tinha, só que era o toque dele. E não era ruim, não era uma imitação uma da outra. Eu ouso dizer que a Maria Regina, embora eu tenha sido questionado recentemente de que ela não foi uma grande vilã do Aguinaldo, foi uma vilã mediana, eu discordo. Eu acho que a novela foi muito mediana, né, do Aguinaldo. Para mim, mediana, porque eu ainda gostei, para outras pessoas, um grande fracasso. Mas a vilã foi o grande momento daquele ano de 1999. E eu ouso dizer que a Maria Regina já era um embrião da Nazaré Tedesco. Eu acho que tem muitos elementos ali dessa grande vilã que a gente vai falar já já. E aí, depois da Maria Regina, a gente teve a novela Porto dos Milagres, em 2001, com duas grandes vilãs. Uma muito séria e uma muito cômica, que eram a Adma Guerreiro, feita pela sempre incrível Cássia Kiss, especialmente quando interpreta vilãs, e a Augusta Eugênia, da outra magnífica Arlete Salles. Então, assim, essa novela estava muito bem servida de vilãs. Era o retorno do Aguinaldo para as novelas de cidadezinha, uma coisa que ele sempre soube fazer muito bem. E, assim, não tinha como, gente. As duas dividiam a cena. Eu acho que poucas vezes elas contracenaram juntas, mas quando estava no momento da Augusta Eugênia, os olhos não saíam da Arlete Salles. Quando era o momento da Adma, a Adma era uma vilã mais assustadora, né? A gente ficava também petrificado por ela. Mas eu posso falar com mais profundidade aqui ainda da Adma. É uma vilã muito mais icônica, eu acho que é uma das mais sérias do Aguinaldo. Só que o Aguinaldo, como eu falei, ele precisa dessa vilã caricata. Então, como ele queria escrever uma vilã séria, que era a Adma, ele não podia ficar sem a vilã caricata, então ele criou a Augusta Eugênia, que foi fabulosa, que é aquela vilã repetitiva, né? A beata, hipócrita, falsa moralista, que no fundo não vale nada, que é assim um microcosmo de inúmeras vilãs da vida real que a gente conhece. Mas a Adma mesmo, que matava metade do elenco envenenado com aquele pozinho ali do anel que ela usava, foi sensacional. E aí sim, depois de Porto dos Milagres, durante longos 3 anos, o Aguinaldo ele dá uma descansada das novelas e volta com uma grande novidade, uma novela com uma pegada bem urbana. Ele já tinha ensaiado isso em Suave Veneno sem sucesso. Aí ele volta em 2004 com Senhora do Destino, com um sucesso estrondoso, né? E traz também uma vilã
bafônica, estratosférica, fenomenal, como diria Giovanni Prota, da mesma novela, que é a nossa amada, idolatrada, salve, salve, Nazaré Tedesco. E aí, pra mim, não tem pra ninguém. A Nazaré, ela tá no panteão das melhores vilãs de todos os tempos, de todas as novelas, de toda a teledramaturgia, é a minha opinião. E a sua qual é? Me conta nos comentários. E aí, depois da Nazaré, o Agnaldo, ele tem um probleminha. Ele não consegue se desvencilhar muito bem desses grandes personagens. E o cara sabe fazer. E o cara fez muita coisa marcante na teledramaturgia. Só que o problema é esse. Ele não consegue se renovar para fazer uma coisa tão grandiosa e original. E quando ele tenta emular esses sucessos, ele fracassa. E é depois da Nazaré Tedesco que ele começa a vir com uma série de vilãs que, na minha opinião, são flopadas, que não chegaram nem aos pés da força da Nazaré, muito menos das anteriores. Aí a gente tem, em 2007, a novela Duas Caras com a Silvia de Aline Moraes. Embora eu ache a atriz um deslumbre, amo de paixão a Aline Moraes, ela fez muito bem a personagem, eu achava forçada a Silvia. As situações, era uma vilã má só por ser má, sabe? A disputa dela ali era pelo macho, com a mocinha, uma vilã doida por dinheiro. E aí chegou no momento que ele precisava transformar a vilã numa coisa tão vilanesca que ela começa, sei lá, a querer enforcar a mãe, sabe? A matar a mãe. É uma coisa meio doida. Eu achei meio desproporcional a Silvia, assim, bem too much. Então a gente chega a 2011 com a famigerada Fina Estampa, que pra mim consegue ser pior, na minha opinião, reitero, do que aquele que é considerado o maior fracasso dele, que é o Sétimo Guardião. Eu não suporto Fina Estampa. E a vilã de Fina Estampa, a gente, é podre. A gente tem ali uma Cristiane Torlone, que é sempre divina, fazendo uma Teresa Cristina estriônica, vilã de desenho animado, mas literalmente parecia um desenho animado, sabe? Não era uma inspiração, como diz o Agnaldo, que foi inspiração de Nazaré, né? Que ele se inspirou na Nazaré, no desenho de Tom e Jerry para fazer a Nazaré Tedesco. Mas ali é uma inspiração adulta, né? Com pitadas de humor grande, diferente de Fina Estampa e da Teresa Cristina. Quem tinha medo daquela vilã? Quem tinha ódio daquela vilã? E aí, ele começa, com o Fina Estampa, a tentar emular o sucesso da sua grande vilã, que é a Nazaré. Porque ele coloca uma escada na casa da vilã, ela começa a empurrar pessoas da escada, e ela cita a Nazaré Tedesco em um momento aleatório, fora de contexto, uma coisa que tem nada a ver com a outra. Ela agradece quando ela derruba alguém da escada, né? Obrigada, Nazaré Tedesco. Então, extremamente forçada, uma tentativa desesperada do autor de ressuscitar, né? Essa lembrança, essa nostalgia, esse sucesso de 2004. Que pra mim não funciona porque a vilã já era ruim e aí com essas citações ficou muito pior. Aí a gente vai para a novela seguinte do Agnaldo de 2014, que é Império. E ali a gente tem uma vilã que prometia muito, defendida por duas atrizes grandiosas, Drica Moraes e Marjorie este ano, em fases diferentes, e depois na mesma fase, por uma jogada ali de mestre do Agnaldo, que não sei se funcionou tão bem, mas a Cora, da Drica Moraes, era uma vilã que ela foi num extremo de uma caricatice que esvaziou. Ela era uma vilã que peidava, gente. Qual é o problema de peidar? Não teria problema peidar, né? Todo mundo peida. Mas quando isso se torna um elemento para a vilã ser engraçada, né? Quando o peido vira uma coisa recorrente pra gente dar risada, tira toda a seriedade de uma vilã. Eu acho que por mais engraçada, divertida, e carismática que seja a vilã, ela tem que ter um toque de seriedade. E quando você coloca uma vilã peidando assim, você descredibiliza totalmente a vilã. Então eu acho também que a Flora é uma vilã meio flopadinha. Talvez a Marjorie Cristiano tenha salvado um pouco depois, mas eu não acompanhei tanto, né, Império com tanta assiduidade assim para bater esse martelo. Mas eu também não considero, comparado, né, com as vilãs de Nazaré para trás, eu acho também que a Cora está num patamar bem abaixo. E por fim, a gente fala daquele grande fracasso de audiência que foi o Sétimo Guardião, com a vilã Valentina Marsala, defendida pela Lília Cabral, que também foi espalhada aos quatro ventos de que seria uma vilã estupenda, diabólica, maquiavélica.
E no final das contas, não entregou nada, né? A novela não entregou nada. Eu nem posso falar da vilã, porque eu também não vi a novela. Não dá pra falar da vilã em si, porque às vezes uma vilã salva uma história ruim, mas eu não acredito que tenha sido o caso. A Lília Cabral já tinha ensaiado uma vilã com o Agnaldo em Império, mas aí a Maria Marta também não era tão vilã assim. E aí ele quis escrachar com essa tal vilã que com certeza também fazia referências a Nazaré Tedesco em O Sétimo Guardião. E é isso, sempre essa lembrança, sempre querendo resgatar Nazaré, Nazaré, Nazaré. Teve até quem dissesse que o Agnaldo ia trazer a própria Nazaré de volta como uma transexual, né, uma mulher transgênero, que acabou não sendo nada daquilo, porque seria um horror, né? E aí nós tínhamos uma personagem trans defendida pela Nani People, que tinha uma coisa meio visual que era para lembrar Nazaré Tedesco. E agora, gente, de novo, me parece que em Três Graças vai ter alguma coisa que faça referência a Nazaré Tedesco. E não só isso, vai ter referências a outros personagens. Parece que ao Comendador de Império também. Gente, eu espero que o Agnaldo não se perca nessas referências, a novela não vire um pastiche, porque a gente viu que já não deu certo em O Sétimo Guardião. Teve muitas referências, muitos personagens voltando de outras novelas, e lá nos anos 90 funcionava muito bem, né? Nos anos 90, 2000, a gente via Murilo Pontes de Pedra sobre Pedra voltando em Porto dos Milagres. A gente via o senador de Porto dos Milagres, também defendido pelo Lima Duarte, voltando em Senhora do Destino, mas assim, participações pontuais e muito bem encaixadas na história. Mas o Agnaldo ele não se desprende desse sucesso, ele precisa se desprender. E ainda falando de Nazaré, isso que eu tô falando é tão real que o autor já anunciou nas redes sociais dele, no Instagram, que ele pretende fazer uma minissérie. Eu acredito que seja uma minissérie, o próximo trabalho, quando ele terminar Três Graças, contando a origem da Nazaré Tedesco. Vocês acreditam? Tem até título provisório, O Conto da Menina Má. Ele vai contar a história de como ela se tornou essa pessoa má, essa vilã, esse monstro que ele chama de monstro, né? Eu não acho que ela seja tão monstruosa. Ela é uma grande bandida. Não, ela é, né, gente? Ela matava. Mas enfim. Quando a gente pensa em monstro, a gente pensa em pessoas que são bem gráficas, né? Que matam, esfolam. E a Nazaré, ela tinha essa coisa engraçada. A gente não pensa nela como um monstro. Mas enfim. Agnaldo está disposto a se debruçar sobre mais uma vez a história de Nazaré Tedesco. A gente vai conferir, vai ficar de olho com certeza. Mas é isso, eu acho que ele deve fazer uma outra história separadamente. Não ficar tentando colocar ela de alguma forma em outra novela. E aí a gente chega na Arminda da Grazi Massafera, que tem ali uns momentos no espelho chamando de linda, de gostosa, de irresistível. Até aí, ok. Mas parece que vai ter uma escadaria também na casa da Arminda. E aí me deixa com um pé atrás, sabe? Esse tipo de elementos que a gente vê ali. Eu espero que o Agnaldo não exagere, não erre a mão. A Grazi promete, a Arminda também, e eu tô muito curioso e muito animado para acompanhar essa novela. Tomara que eu não perca o tesão, como aconteceu nas últimas. E você, me conta, gostou desse vídeo? O que você acha das minhas opiniões? Tô certo? Tô errado? Como diria o senhorzinho Malta? Me deixa nos comentários, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, me segue na página do canal lá no Instagram, no Você Viu a Novela Ontem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!